Olá, nessa aula vamos falar sobre funções em PHP. Em PHP, funções são blocos de código, que podem ser chamados diversas vezes sempre que forem necessários. Então, eles facilitam com que organizemos o nosso código, e incluamos no nosso código algumas funções, alguns blocos de código que precisamos repetir várias vezes. Bom, então para a gente criar uma função em PHP, nós usamos a palavra reservada function. E nós precisamos estabelecer um nome para nossa função. Um exemplo básico, vamos criar uma função que soma dois números. Então eu vou chamar de função soma. Então, para uma função, nós precisamos declarar o nome dela, seguido de parêntese. E dentro desse parêntese, nós colocamos o nome das variáveis que nós utilizaremos na chamada dessa função. Então, nesse caso, nós vamos colocar duas variáveis. Vamos chamar de variável A e variável B. Então, o objetivo dessa função que eu estou criando aqui agora é receber dois números e retornar a soma desses dois números. E como que a gente faz esse retorno? Usando a palavra return, ok? Então, a gente vai colocar return A mais B, ok? Então, essa função única, o objetivo dela é receber dois números e retornar a soma deles. Como que a gente utiliza uma função? Bom, para a gente utilizar uma função, basta colocar o nome dela, seguido dos valores que eu desejo aplicar. Então, eu quero somar 2 e 3. Então, nesse caso aqui, essa função vai chamar, essa linha 8 vai chamar a função soma, enviando para ela o valor 2, que vai ser aplicado a A, e o valor 3, que será aplicado a B. Nesse caso, se a gente executar esse código, o que vai acontecer? Nada, porque nós não recebemos, não imprimimos esse valor. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma variável, então vou chamar aqui de variável resultado, que vai receber o resultado de soma. E aí sim eu posso imprimir aqui, resultado. E olha como é que funciona, ele vai funcionar corretamente, Então, uma função, sempre que eu quiser chamar ela, eu simplesmente vou colocar o nome dela. Então, caso eu queira chamá-la novamente, eu vou chamar aqui de resultado 2. Recebe soma 10 mais 20, por exemplo. E aí, resultado 2, olha o que acontece, ele vai somar. Então, toda vez que eu precisar chamar uma determinada função, basta eu colocar o nome dela seguido dos valores que eu quero aplicar para esta função, ok? Então, funções, elas são bem úteis, principalmente quando temos algum bloco de código que desejamos repetir várias vezes, Então, um exemplo bem básico aqui. Essa função com soma é bem simples, Vamos usar, por exemplo, aquela função de saudação. Saudação. Então, a função de saudação, lembrando que a gente evita caracteres especiais dos nomes, Não pode, a função de saudação, ela vai receber um nome, ok? E ela vai retornar uma mensagem, Não vamos nem retornar, a gente pode fazer uma função que não retorna coisas, Essa função vai simplesmente dar um eco, olá, nome, ok? E aí, o que eu quero mostrar aqui para você? Então, quando eu tenho uma função, essa função ela é ignorada durante o bloco de execução. Então, toda vez que o PHP for rodar esse código, ele vai ler, vai interpretar que existe uma função, mas ele não vai fazer nada. Por quê? Porque ele está simplesmente declarando que existe um código que vai ser executado toda vez que eu chamar ele. Enquanto eu não fizer essa chamada, ele não vai ser executado. Então, para a gente chamar, a gente aprendeu que colocamos saudação e o nome que desejamos passar. Olá, José. Ok? E aí sim, na linha 9, ele vai fazer a chamada e vai executar. Então, chegando aqui em saudação, ele vai voltar para a linha 4, onde está o código, vai receber esse valor aqui, E aqui nós temos uma nomenclatura muito importante. Uma função, ela recebe parâmetros, ok? Então, a função saudação recebe o parâmetro nome. Mas quando eu faço uma chamada de uma função, eu passo para ela argumentos, ok? Então, o primeiro argumento é aplicado ao segundo argumento. Se eu tiver ao primeiro argumento da saudação, ok? Da função. Se eu tiver um segundo argumento, sobrenome. Se eu tiver um segundo argumento, eu preciso passar esse argumento para essa função. Senão, vai dar um erro, vai dar um erro fatal, tá vendo? Então, se a função ela recebe dois parâmetros, eu preciso passar para ela dois argumentos. Então, vou chamar aqui de José Silva, ok? Então, estou passando dois argumentos, cada argumento é aplicado ao seu parâmetro. E eu posso até colocar aqui o sobrenome, Sobrenome, ok? E aí ele vai exibir o nome e o sobrenome. E aí, quantas vezes eu quiser usar essa função, eu posso usar, Maria Silva.
Então, independente de quantas vezes eu queira utilizar essa função, eu posso simplesmente chamá-la o número de vezes que eu achar necessário. Bom, então esse é o exemplo básico de funções, né? Nós vamos explorar um pouco mais o caso das funções quando a gente tratar da questão da orientação a objetos, né? Orientação a objetos é um paradigma especial em desenvolvimento e nós vamos utilizar bastante os métodos de orientação a objeto quando estivermos lidando com frameworks. Então, a gente se vê na próxima aula, bons estudos e até mais!